Olá, hoje a nossa conversa vai girar em torno da ciência, mas não só como aquele corpo de conhecimento, sabe? Mas como uma ferramenta de pensamento, essencial, aliás, para a gestão. Isso mesmo. A gente vai se basear aqui no capítulo 5 do Evidence-Based Management, para entender como o método científico ajuda a gente a avaliar melhor as informações e a escapar das armadilhas do nosso próprio julgamento. Uhum. O objetivo é, assim, sair daqui com uma ideia mais clara de como usar essa lente científica no dia a dia. Vamos lá. Vamos. Muitas vezes a gente pensa em ciência e já vem a imagem do jaleco branco, do laboratório. Sim, o estereótipo, né? Exato. Mas a proposta aqui é bem mais ampla, né? É uma forma de buscar conhecimento que seja confiável para descrever, explicar, até prever fenômenos no mundo real. E isso inclui, claro, o comportamento nas organizações. Exatamente. É, na verdade, uma resposta à nossa tendência muito humana de confiar demais na intuição, na experiência pessoal. Que falham bastante, né? E como falham. São muito suscetíveis a vieses cognitivos. Então, a ciência surge como um caminho alternativo que busca informação mais objetiva e externa. O fascinante é como ela cria, mecanismos de segurança para aumentar a confiança no que a gente conclui. E quais seriam esses mecanismos? Olha, são basicamente três pilares. O primeiro é o próprio método científico. Aqueles passos: observar, criar hipótese, testar de forma sistemática, analisar os dados, concluir. É um processo pensado para a gente não se enganar, sabe? Uhum. O segundo é o ceticismo organizado. Isso aparece muito na revisão por pares. A comunidade científica olha com lupa as novas descobertas. E quem afirma algo novo tem que provar. O ônus da prova é de quem traz a novidade. A ciência avança por consenso de especialistas, quase nunca por unanimidade. Faz sentido. E o terceiro pilar, imagino, seja a replicação. Aquela ideia de repetir o estudo. Isso, a replicação. É crucial que outros pesquisadores consigam repetir um estudo e achar resultados parecidos. Se um achado não se replica, bom, a validade dele fica bem questionável. Tem algum exemplo disso? Um exemplo famoso foi aquela suposta ligação entre a vacina tríplice viral, a SCR, e o autismo. Essa ideia caiu por terra justamente porque muitos outros estudos tentaram replicar os resultados originais e nada. Falharam consistentemente. Nossa, que importante isso da replicação. Mas, mesmo com esses controles todos, a ciência não entrega uma verdade absoluta, né? Parece que ela lida mais com probabilidades. Correto. E por ótimos motivos. Primeiro, sempre podem surgir novas evidências que desafiam o que a gente sabe hoje. O conhecimento está sempre em construção. Claro. Segundo, quase todo achado científico tem o que a gente chama de condições de contorno. Funciona aqui, mas talvez não ali. Pensa na teoria de estabelecimento de metas. Ela é útil, sim, mas a eficácia depende da tarefa, do feedback, do quanto a pessoa está comprometida. O contexto importa muito. Entendi. E terceiro, o próprio conhecimento evolui. O que a gente entende hoje por comprometimento organizacional, por exemplo, é bem mais sofisticado do que era décadas atrás. Era visto como algo único, hoje a gente entende que tem várias dimensões. Faz todo sentido. Então, o foco é mais em entender a força da evidência para uma probabilidade e não ficar buscando uma prova definitiva, né? E como essa abordagem ajuda com as limitações do nosso julgamento. Tipo, a coincidência. Como a ciência lida com o acaso? Sim, a ciência nos dá ferramentas para separar o que é um padrão real do que é só sorte, acaso. O método estatístico com coisas como o valor P tenta justamente medir essa probabilidade de um resultado ter acontecido por pura coincidência. Aquele famoso P menor que 0,05. Esse mesmo. O limiar tradicional é 0,05, mas aqui tem um ponto super importante. A diferença entre significância estatística e relevância prática. Ah, isso é fundamental na gestão, imagino. Totalmente. Um estudo gigante, com milhares de pessoas, pode achar um efeito minúsculo que é estatisticamente significativo, P 0,05, mas que na prática não muda quase nada. Por outro lado, um gestor pode ver um resultado que bate na trave, tipo P igual 0,07, mas que sugere uma melhoria prática super valiosa para o negócio, mesmo sem aquele rigor científico formal. É uma tensão interessante essa entre o rigor e a aplicação. E, além do acaso,
como a ciência lida com os vieses que podem entrar na própria pesquisa? O método pode ser enviesado? Pode, claro. Existem vários tipos. O viés de seleção, por exemplo, acontece se a amostra que você estuda não representa bem a população toda. A amostragem aleatória ajuda a diminuir isso. Uhum. Tem o viés de desejabilidade social. As pessoas respondem o que acham que a gente quer ouvir. O anonimato nas pesquisas ajuda a reduzir isso. E o efeito halo, que é quando uma impressão geral sobre algo influencia nosso julgamento sobre características específicas. Métodos de cegamento, em que os avaliadores não sabem certos detalhes, ajudam a combater isso. Entendi. E os confundidores? Já ouvi falar disso. Os confundidores são críticos. É aquela terceira variável que cria uma ligação que parece real entre duas outras, mas é ilusória. O exemplo clássico: venda de sorvete e afogamentos. Os dois aumentam juntos no verão, mas não é o sorvete que causa afogamento. É o calor, o verão, o confundidor, que aumenta os dois. Claro. Identificar e controlar esses confundidores é essencial para a gente poder falar em causa e efeito com mais segurança. E o efeito placebo? Isso também entra na conta. Com certeza. O efeito placebo é fascinante. É uma melhora real que acontece só por causa da expectativa de que um tratamento vai funcionar, mesmo que ele seja inativo. Os estudos de Hawthorne, na área de gestão, mostraram isso lá atrás. A atenção dada aos trabalhadores e não as mudanças nas condições de trabalho em si é que aumentou a produtividade. Que curioso. Por isso, desenhos de pesquisa precisam ser muito cuidadosos, geralmente com grupos de controle para a gente conseguir isolar o efeito real de uma intervenção, sabe? Entendi. Nossa, são muitos fatores para considerar. Isso só reforça que não existe um método científico único para tudo, né? É como você disse antes sobre os carros. Exato. Não dá para usar o mesmo carro para qualquer tipo de viagem. A escolha da abordagem de pesquisa, se vai ser qualitativa, quantitativa, experimental, observacional, longitudinal, depende muito da pergunta que a gente quer responder. São ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Perfeito. E se a gente conectar tudo isso, né? O quadro geral é que a ciência é menos um baú de fatos prontos e mais um processo disciplinado para a gente questionar, testar nossas ideias e principalmente reduzir os nossos próprios vieses. Uhum. É sobre entender as probabilidades com base na melhor evidência que a gente tem disponível. E essa é uma habilidade assim fundamental para navegar a complexidade do mundo, especialmente na gestão. Então, no fim das contas, o que fica é a importância de adotar uma postura de ceticismo informado, sabe? Uma curiosidade constante. Exato. E aí, pensando que até o conhecimento científico evolui e tem seus limites, a reflexão final talvez seja: como a gente pode manter essa mentalidade crítica no dia a dia? Mesmo quando uma informação chega com aquele carimbo de cientificamente comprovado. Como equilibrar a confiança na ciência com a consciência de que ela tem nuances, tem limitações? Fica aí a provocação para a gente pensar em como consome e aplica o conhecimento.